Pasta 4, capítulo 4. Modernidade e clareza. A história de um romance fracassado. Ambivalência, ambiguidade, equivocidade. Essas palavras transmitem um sentimento de mistério e enigma. Também sinalizam um problema cujo nome é incerteza e um estado mental desolador chamado indecisão ou hesitação. Quando dizemos que coisas ou situações são ambivalentes, o que desejamos dizer é que não podemos estar certos do que vai acontecer nem saber como nos comportar, tampouco prever qual será o resultado de nossas ações. Instintivamente, ou por hábito adquirido, não gostamos e tememos a ambivalência, aquela inimiga da segurança e da autoconfiança. Estamos inclinados a acreditar que nos sentiríamos muito mais seguros e confortáveis se as situações não fossem ambíguas. Se o que fazer fosse claro e o que viria a acontecer, se o fizéssemos, fosse sempre previsível. No fenômeno da ambivalência, as dúvidas da razão e a indecisão da vontade, as respectivas enfermidades dos dois ingredientes que integram a mente humana, encontram-se e se misturam. O mundo, o domínio da razão, aparece pouco claro, abre parênteses, isto é, emite sinais obscuros, até mesmo contraditórios, fecha parênteses, quando a vontade não está segura do que escolher. A falta de clareza do mundo relatada pela razão e a incerteza sofrida pela vontade crescem juntas e retrocedem juntas. O mundo é sólido como uma rocha e não inspira dúvidas quando se trata de ações habituais rotineiras. Consideramos o mundo turvo quando começamos a hesitar, quando as ações rotineiras falham e não podemos mais nos apoiar no corrimão do hábito. A indecisão da vontade é então projetada sobre o mundo, abre aspas, lá fora fecha aspas, e ricocheteia como uma percepção de falta de clareza. A razão, ao trazer a mensagem da, abre aspas, subdeterminação fecha aspas, ou da natureza duvidosa do mundo, em última instância, nos fala sobre a falta de autoconfiança da vontade humana. A outra maneira de dizer tudo isso é assinalar uma conexão íntima entre a percepção do mundo como trêmulo e questionável e o alcance da liberdade humana. Quanto menos posso fazer e quanto menos posso querer, abre parênteses, ou seja, quanto mais limitadas são as minhas escolhas, fecha parênteses, mais diretos são, abre aspas, os fatos da vida, fecha aspas. Quanto mais cresce o reino das minhas escolhas, o mundo imaginário de futuras possibilidades, menos óbvios e forçados parecem os sinais vindos do mundo real aqui e agora. Porém, esta é apenas uma primeira aproximação. Um olhar mais de perto revela que a experiência da liberdade não foi esculpida a partir de um único bloco, abre parênteses, assim como a própria vontade dividida entre a prática e a imaginação, fecha parênteses. Está dividida entre a premonição do, abre aspas, que eu posso chegar a fazer, fecha aspas, e o sentido do, abre aspas, que eu quero que seja feito, fecha aspas. A capacidade e o desejo podem coincidir e se misturar em uma firme resolução de atuar, mas, muitas vezes, não se superpõem. A ambivalência é o primeiro sinal da falta de ajuste entre eles. Se o volume de possibilidades excede a capacidade da vontade, a ambivalência emerge na forma de inquietação e ansiedade. Se o oposto acontece e os estados que podemos querer alcançar não são compatíveis com a capacidade de alcançá-los, a ambivalência se manifesta em divergências, recolhimento ou uma desesperada ânsia de escapar. Tendo derretido tudo que era sólido e profanado tudo que era sagrado, a modernidade introduziu a era da permanente desarmonia entre as necessidades e as capacidades. Pela mesma razão, essa foi a era da ambivalência em ambas as suas manifestações, e, é claro, a era da liberdade. E daquele tipo de crítica especificamente moderna e cética que está enraizada numa desgastada suspeita de que as coisas não são como parecem ser e de que o mundo
que por acaso é nosso, não tem fundamentos sólidos o bastante para torná-lo necessário e inevitável. O surgimento sincronizado da ambivalência, da liberdade e do ceticismo não foi uma, abre aspas, mera coincidência, fecha aspas. Podemos nos perguntar se a presença de qualquer um dos elementos dessa trindade é impensável sem os outros dois. O ceticismo não foi, é claro, uma invenção moderna. Quando ele eclodiu por toda a Europa com a erosão das velhas certezas da civilização cristã da Idade Média, alcançando seu ápice no limiar da Era Moderna no século XVII, ele relia, remisturava e recondicionava os antigos argumentos, antecipados muito antes por Sexto Empírico. Até lhe foi dado o nome de, abre aspas, crise pirrônica, fecha aspas, para homenagear o codificador do helênico do argumento cético básico. No entanto, havia uma diferença profunda e significativa entre o pensamento cético da antiguidade e sua reencarnação moderna. Para Sexto Empírico, a dúvida universal deveria e poderia resultar em uma boa saúde mental. Para Montaigne e aqueles que o seguiram, levaria à loucura. Os antigos pirrônicos, afirma o requintado historiador Richard H. Popinck, abre aspas, simplesmente atingiam a ataraxia, asterisco, a paz de espírito e a imperturbabilidade, fecha aspas, nota de rodapé. Asterisco. Termo grego que significa quietude absoluta da alma, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses. Quanto aos primeiros céticos modernos dos séculos XVI e XVII, no entanto, acostumados a, abre aspas, importância cósmica, fecha aspas, dos usos e costumes pelos quais eles e seus contemporâneos viviam, abre aspas, a dúvida não levava à paz de espírito, mas a pesadelos, que não existe realidade, que somos sempre enganados, que Deus é o enganador, que não possuímos nenhuma verdade ou certeza. Fecha aspas. 2. Nota de rodapé. O ceticismo antigo era um gesto aristocrático. Os céticos voluntários da Grécia clássica esperavam que, uma vez que se tornasse conhecido que nada é bom ou mal em si mesmo e que não existe forma de provar se as coisas de fato têm o valor que acreditamos que carreguem, os tormentos do desejo se evaporariam com a agonia da esperança não satisfeita e do horror da perda, e assim davam as boas-vindas aos prazeres da tranquilidade que se seguiriam. Não havia nada de voluntário ou aristocrático na, abre aspas, crise pirrônica, fecha aspas. Era o mundo hoi polloi, asterisco, que estava sendo abalado até em suas fundações. Asterisco, os muitos, os pobres, as pessoas comuns, as massas, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Os céticos do início da Era Moderna estavam horrorizados com o caos que se tornava mais visível por meio do cada vez mais surrado tecido da ordem tradicional. Estavam estarrecidos, amedrontados e fora de si. Juraram não descansar até que as fundações sólidas do conhecimento claro e sem ambiguidades do mundo fossem encontradas ou construídas. Leibniz, por exemplo, interpretou, abre aspas, a suspensão do juízo, abre parênteses, epoque, fecha parênteses, como, abre aspas, dúvida, fecha aspas, sendo este um estado involuntário de ignorância que nos deixa à mercê de impulsos originados nas paixões. Obviamente, o homem que é presa de uma paixão está perturbado, e parecia absurdo tentar adquirir a imperturbabilidade por meio de perturbações, fecha aspas. 3. Nota de rodapé. Para os céticos antigos, enfrentar a incognoscibilidade definitiva do mundo e se recusar a seguir as rotinas diárias, abre parênteses, infundadas, meramente habituais, fecha parênteses, era um emblema de distinção,
um sinal da elevação e serenidade dos filósofos que escapavam da controvérsia mundana dos hoi polloi graças a seu próprio esforço mental e atingiam um mundo platônico de contemplação e reflexão. Mas os filósofos do começo da modernidade viram, abre parênteses, ou tiveram que ver, fecha parênteses, seus papéis e seus deveres de forma diferente. Precisaram participar do grande projeto moderno da construção da ordem num mundo que sofria entre as ruínas do antigo regime. Essa nova ordem deveria ser o trabalho da razão, a única arma digna de confiança de seus construtores humanos, e a tradução do, abre aspas, isto é, fecha aspas, da razão para o, abre aspas, você deve, fecha aspas, da ação humana, foi a vocação dos filósofos. Os filósofos modernos foram assombrados desde o início pela ânsia de construir as pontes para a vida mundana, não de queimá-las. Os pressentimentos céticos foram, portanto, perniciosos, os argumentos céticos, um incômodo, a falta de clareza do mundo, uma irritação, a hesitação, um sinal de ignorância, clamando para ser substituído pela certeza baseada no conhecimento. Havia uma Wahlverwandtschaft, asterisco, afinidades eletivas. Era primitivamente uma expressão química que designava as afinidades que destroem um composto em proveito de novas combinações. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Um tipo de parentesco facultativo entre a assumida vocação dos filósofos modernos e as preocupações dos poderes modernos ante a impressionante tarefa de, abre aspas, novo começo, fecha aspas, erigindo uma ordem artificial entre as ruínas da atemporal, autorreprodutora e autoprotetora, porém não mais viável ordem, abre aspas, natural, fecha aspas. O vínculo entre as duas tarefas foi oferecido pela razão. Governada pela lei da não contradição, a razão tornou-se a inimiga jurada e esperançosamente invencível da ambivalência e da indecisão. E os filósofos, pela natureza de suas habilidades e ocupações, eram porta-vozes da razão.